eu gostaria de falar com os irmãos sobre a questão do posicionamento, que é uma questão que é muito abordada em restauração de casamento, essa questão do posicionamento, e como que ela é importante para nós, né, essa questão de se posicionar diante do Senhor, e como que funciona. E a Bíblia ela dá exemplo disso. Como realmente funciona, como realmente é uma posição, numa batalha espiritual, uma posição de vantagem para quem está em defesa. E a gente vai comparar com o texto da Bíblia, em Isaías 36, que ele fala sobre isso. Ele fala de uma batalha que aconteceu durante o período do reino dividido, onde Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte e do sul. E o do sul era o reino de Judá, do norte as outras tribos, né? E esse reino do sul, ele foi atacado por um rei chamado Senaqueribe, que era um rei do Império Assírio. Esse rei, ele tomou as cidades fortificadas de Judá. A Bíblia diz, a partir do capítulo de número 36 do livro de Isaías, no versículo de número 2, que ele, 1 e 2, né, versículo 1 e 2, na verdade, ele toma as cidades fortificadas, só que quando ele chega em Judá, ele se depara com a cidade fortalecida, uma cidade fortaleza, né, que era a capital do reino de Judá. E a vantagem de uma cidade fortalecida, a vantagem defensiva, vamos dizer assim, ela é muito grande. Ela é uma vantagem que se torna uma coisa praticamente intransponível. Não tem como você entrar dentro daquele ambiente. Um exemplo disso é que Jericó, que era uma cidade muito pequena, ela tinha muralhas muito grandes, ela tinha uma força defensiva muito grande, e que só foi possível Israel tomar, lá na época de Josué, a cidade de Jericó, devido à operação do Senhor, de o Senhor ter derrubado, né, destruído as muralhas de Jericó. Tamanha dificuldade que se tem para poder transpor esse obstáculo. Então o que o inimigo ele faz? Os inimigos eles faziam um exército inimigo que queria tomar uma cidade fortificada. Ele pegava e ele fazia um estado chamado estado de cerco ou estado de sítio, que nada mais é do que a estratégia de Satanás contra as nossas vidas na restauração do casamento. É aquilo, se você não consegue invadir, né, aquela cidade, se você não consegue invadir o coração, a vida espiritual daquela pessoa que está se posicionando, porque a cidade fortificada é um posicionamento defensivo, é a pessoa que está lutando, né, defendendo a sua família. O que o inimigo ele faz? Ele cria essa cidade, esse estado de cerco, de sítio, que ele normalmente ele demora anos, meses, né, ou muitos dias. E isso, no contexto da guerra, leva a uma desistência daquela cidade, porque ele corta o fornecimento de comida, de bebida, quebra os arquedutos, ou seja, aquilo que leva, como se fosse uma espécie de cano, vamos dizer assim, que levava água para dentro da cidade, e ele vai minando os moradores daquela cidade, ao ponto de que eles desistem, né? São vencidos pelo cansaço. O inimigo ele faz a mesma coisa. E o texto sobre essa ofensiva de Senaqueribe a Judá, né, a cidade de Jerusalém, ao rei Ezequias, que era o rei de Judá naquela época, ele demonstra essa estratégia do adversário. Já que ele não pode conseguir invadir, ele tenta fazer com que as pessoas cansem, né, que aquela posição de defesa seja abandonada, né? Então, o que o Senaqueribe ele faz? Ele envia o Rabsaqué. Para muitos, Rabsaqué é um título, mas vamos se apegar ao nome. Ele envia o Rabsaqué, né? Não um Rabsaqué, o Rabsaqué de Laquis a Jerusalém. No capítulo 2, no capítulo 36, do versículo 2, diz que esse Rabsaqué ele chega a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Ele para junto ao arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E esse camarada ele começa a detonar, ele começa a atacar, e ele faz um monte de ofensas, ele insulta, ele tenta desencorajar ou desacreditar não só Ezequias, como todo o povo que estava ali junto ao muro ouvindo, né? Ele chega junto às muralhas e ele, próximo ali do aqueduto superior, junto ao caminho do lavandeiro, ele começa a deferir ali um monte de afrontas e atacar o povo de Israel, fazer com que o povo de Judá ali se desanimasse. É o que o inimigo faz. Quando a gente se posiciona, a gente fecha as nossas brechas, a gente se coloca numa posição de lutar pela nossa família, e a gente ali fica direitinho perante o Senhor, com a nossa vida espiritual, em santidade. O inimigo, a primeira coisa que ele quer atacar é a nossa santidade. Vocês irmãos podem reparar isso. Porque se ele ataca a santidade, ele ataca logo a comunhão. E se a gente não tem comunhão com o Senhor, a gente não consegue andar na luz, na revelação, né? Como diz o texto lá. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de cada pecado.
Então ele tenta acertar a nossa santidade, trazendo pensamentos, trazendo ideias, querendo que a gente veja coisas ou descubra coisas. Por isso que é interessante esse versículo 2 do capítulo 36, que o adversário, Rabsaqué, ele para junto ao caminho do campo do lavandeiro. O que era o campo do lavandeiro? Era justamente onde todas as roupas da cidade, o lavandeiro era uma profissão até muito árdua. Ele levava todas as roupas da cidade para fora ali da cidade e lavava ali aquelas roupas, né, e tal. Então assim, isso fala do quê? Roupa lavada, fala disso, de santidade, de santificação, de purificação. É um detalhezinho, né? A Bíblia, ela no Antigo Testamento, ela fala muito por tipologia, por simbologia. Então assim, ele para justamente ali no campo do lavandeiro. E ali ele começa a atacar o rei Ezequias, atacar ali Sebna, o mordomo, Eliaquim, os mordomos ali, os servos, os serviçais, os generais, os comandantes de Ezequias e do reino de Judá, para tentar desmoralizar e tirar a confiança. No versículo 4 do mesmo capítulo 36, ele diz: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Ou seja, ele começa a tentar afetar a confiança. Todo o propósito do inimigo contra as nossas vidas, na restauração da nossa família, do nosso casamento, todo o intento dele é contra a nossa confiança no Senhor. Porque ele sabe que se permanecermos na nossa posição, confiados no Senhor, firmes, a nossa família será restaurada. É uma promessa de Deus. Deus ele é mais interessado até do que nós em restaurar nossa família, a nossa casa, os nossos casamentos. Então, o que o inimigo ele tenta fazer? Tirar a confiança. Porque se nós não confiamos no Senhor, se nós perdemos a fé, a Bíblia diz que ora sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, é impossível. Então ele tenta afetar a confiança, né? Então a primeira atacada de Rabsaqué foi essa. E no versículo 5 do capítulo 36, ele continua dizendo: bem posso eu dizer, teu conselho e teu poder para a guerra são palavras vãs, em que pois confias e contra mim te rebelas. Ou seja, ele tenta desvalorizar, ou na verdade tirar ali o valor ou a utilidade do ensino que eles tinham, do conselho de guerra que eles tinham, que era o quê? Aquela posição que eles estavam. Uma posição defensiva, uma posição de defesa, de ali estar dentro da fortaleza, né, ali reservados dentro da fortaleza, por trás das muralhas, quietos, calados, e não sair para a batalha. O que ele queria naquele momento? Ele sabia que ele tinha um exército muito superior ao exército de Judá, que era o maior exército do mundo na época, era os Estados Unidos da América, no que se refere à questão armada, à questão de guerra, do mundo antigo. Então, a grande chance que Judá tinha era continuar na fortaleza e aguardar do Senhor o livramento, né? Então, o que ele faz? Ele diz assim: teu conselho e poder para a guerra são vãs, são palavras vãs. Irmãos, quantas das vezes no deserto, na nossa restauração, o inimigo tenta mostrar que tudo aquilo que nós estamos aprendendo, seja nos canais, seja principalmente através da palavra, aquilo que o Senhor tem nos orientado, olha, fecha as brechas, se santifica, confessa os pecados, né? Não dá mais para dificuldade, perdoa, libera o perdão, se posiciona em oração na madrugada, 3 horas da manhã, 6 horas, 5 horas da manhã, quem faz a hora que faz a madrugada, busca o Senhor na palavra. Todo esse posicionamento, que é o conselho de guerra que o Senhor tem nos dado, ele tenta dizer que isso não serve. Ele tenta, tem dias que a gente ouve, escuta isso no nosso íntimo, o inimigo tenta nos setar com isso, dizendo: olha, isso não está servindo para nada, nada muda, nada acontece, o cônjuge só piora, as coisas não saem do lugar, eu não vejo nada mudando. Então assim, o teu conselho e poder para a guerra são vãos, são vãs, são palavras vãs, não servem para nada. E no versículo 6 ele diz: eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, o Egito. Ele tenta dizer para o povo de Israel, de Judá ali, para Ezequias e os servos do Senhor, o povo que ali dentro está na muralha, que a confiança deles estava no Egito. Porque Ezequias, e na verdade até nem tão Ezequias, mas os pais deles, os reis antepassados de Judá, eles tinham aliança firmada com o Egito, né? Às vezes o inimigo ele quer tratar nesse contexto, quer mostrar para nós, muitas das vezes, nos entristecer, ou que a gente confia muito no irmão, numa irmã, no pastor, ou no companheiro de oração, no parceiro de oração, ou em alguém que tem nos aconselhado, que tem nos orientado, que tem escutado, nos dado conselho, né? Olha, a tua confiança é só nessa pessoa, né? A saber, no Egito, esse pedaço de cana quebrada. Ou seja, a tua confiança é no homem. O homem é frágil, é um pedaço de cana quebrado, ele também é pecador, né? Você confia no homem, mas a confiança de Judá não estava no Egito. Nossa confiança não está. Nós ouvimos os conselhos, a palavra fala em Provérbios que na multidão dos conselhos vence a guerra.
Mas sabemos nós que a nossa confiança ela está no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A nossa confiança não é em homem. A gente sabe que o deserto da restauração é um deserto muito solitário, mas nós sabemos que estamos sozinhos às vezes em relação a pessoas, da família, a homens. Nós não podemos contar com ninguém. De fato, são pedaços de bordão de cana quebrado, são homens falhos como nós, às vezes até nos aconselham o contrário, nos orientam a abandonar a restauração. Ah, parte para outra, fila anda, você é novo, você é nova, você é bonita, né? Você é jovem, não te merece, né? Deus vai te dar outra família, né? Dizem tanto essas coisas que são antibíblicas, né? Porque não tem argumento bíblico nenhum. E na verdade essa não é a nossa confiança. Nossa confiança não está no Egito, não está nas pessoas, não está nada disso. E ele segue afrontando no versículo 7 do mesmo capítulo 36. Mas se disseres, no Senhor Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? Ou seja, ele conta uma mentira. O inimigo ele é o pai da mentira, nós sabemos disso. Então ele cria uma confusão aqui. O que Ezequias fez foi uma reforma. Ele tirou todos os altares e os altos que tinham ídolos. Eram os altares e altos de idolatria que o seu pai tinha colocado ali no reino de Judá. Na verdade, ele fez o Senhor, através dele, tirou tudo de ruim que estava ali e tal. Então, assim, ele confunde as coisas. Né? No Senhor, né, se disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, não é este, quer dizer, aquele cujos os altos não eram do Senhor. Né? Os altares eles não eram do Senhor, os altares eles eram de adoração a deuses falsos. A verdade, ele pega a verdade, o fato, que é algo verdadeiro, que é o quê? Os altares foram tirados, e ele mistura com a mentira, que é o quê? Que os altares eram de Deus, não eram de Deus. O que é isso, o nome disso? Mentira com verdade. É heresia. É o que a serpente fez lá no Éden. Ela pegou uma verdade e misturou com a mentira. Se comeres desse fruto, certamente não morrerás. A verdade era o quê? Eles não morreriam fisicamente, né? Qual era a mentira? É que eles morreriam espiritualmente, a alma deles morreria para sempre. Então ela pega uma verdade e mistura com uma mentira. Então o que o inimigo faz é heresia. Muitas das vezes no deserto da restauração a gente escuta muita heresia, né? Pessoas falando, como eu falei no texto anterior, dizendo sobre a Bíblia, até com argumento bíblico. Tem um pessoal aí que é pró-divórcio, né? É muita heresia. E dizendo às vezes contra aquilo que é a palavra do Senhor, né? Contra aquilo que é o que realmente o Senhor fala. No versículo 8 ele diz assim: ora, pois dá agora reféns ao meu Senhor, né, o rei Senaqueribe, e dar-te-ei 2.000 cavalos, para tu pelejar, se puderes colocar cavaleiros sobre eles. O que ele está dizendo? Ele está dando argumentos, ele está dando meios para pelejar. O que ele quer dizer ali é o seguinte: olha só, tu me dá refém, eu te dou cavalo, você bota cavaleiros sobre ele, abre a porta da cidade para poder sair esses cavaleiros, a gente faz uma guerra aqui, quem vencer a guerra, pronto, acabou. O inimigo ele nos dá argumentos, ele nos dá meios, ele nos dá armas humanas para poder tentar pelejar contra ele. Só que é uma derrota certa. A grande vitória, como eu falei, era continuar na posição, na fortaleza. O intento dele é que nós saímos da fortaleza, é tirar a gente da fortaleza, da posição, do posicionamento, usando o quê? A nossa razão, de ir atrás, de correr atrás, de querer saber o que está acontecendo, de tentar resolver com a nossa própria mão, de tentar sentar para conversar. Vou chamar para conversar porque, afinal de contas, parece que é uma coisa tão boba, é só uma conversa, né? Tantas pessoas vão dizer isso: não, vocês têm que sentar e conversar, parar as arestas. É uma batalha espiritual. Então o inimigo ele dá isso, dá-te aí 2.000 cavalos, que não servem para nada. A única coisa que serve é para a gente sair da posição, para a gente sair daquilo que é a posição que o Senhor nos mostrou, que o Senhor nos colocou desde o início. Então o inimigo ele nos dá as armas. Paulo diz: as armas das nossas milícias não são carnais. Não é argumento, não é conversa, não é presentezinho, não é aparência, tentar. Isso tudo é muito bom, né? Às vezes que é uma questão de autoestima, a gente mexe na aparência, corre atrás, vai tentar tocar a vida, buscando a restauração, mas não vivendo só de restauração, vivendo e buscando a restauração, mas só que usar isso como um argumento para a restauração não serve para nada. Isso aí são os 2.000 cavalos, não serve para nada. No versículo 10 ele diz: subi agora sem o Senhor contra esta terra? Eu subi agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói. Quer dizer, agora ele muda a estratégia. Antes ele disse que Ezequias tirou os altares do Senhor. Depois ele quer oferecer cavalo. Agora ele está dizendo que foi uma revelação divina do Senhor Deus que ele fosse destruir a terra. Como que Deus é Deus de destruir o seu povo? Aonde que Deus destrói uma família para fazer outra? Aonde que Deus ele destrói um lar para poder construir outro? Né? Contra esta terra, ele diz assim: eu subi eu agora sem o Senhor contra essa terra para destruí-la?
O Senhor mesmo disse, sobe esta terra e destrói. Mentira! Mentira! O que mais tem na restauração de casamento é mentira. Né? O Senhor, ele não é Deus de substituição, ele é Deus de aliança. Ele não troca. Né? Isso a gente vai dizer lá na frente. Deus, ele não troca, não. Ele não vem para destruir o seu povo, não. E o deserto mesmo não é para nos destruir, ele é para nos restaurar, é para que mudemos, para que a gente transforme a nossa personalidade, a gente deixe as obras da carne de lado, o ciúme, a raiva, a ira, essas coisas todas que são pertinentes à nossa carne, e passamos a ter uma personalidade forjada segundo o quê? Os frutos do Espírito, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, temperança, longanimidade, perdão. Né? Então o deserto não é para nos destruir, tá? Então é mais um engano de Satanás. No versículo 11 ele diz, aí na verdade no versículo 11, ele aqui em Sebna, Joá e dizem a Rabsaqué. Né? Perdão. Então disse ele aqui em Sebna, a Joá e a Rabsaqué. Ali os mensageiros de Ezequias conversam com os mensageiros de Senaqueribe, que é o Rabsaqué, esse camarada aí que está lá afrontando o tempo todo. Ele diz assim, pedimos que fale aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fala em judaico, aos ouvidos de todo o povo que está nos muros. É como se fosse assim, irmãos. O siríaco é como se fosse uma língua. Vamos supor que o exército estrangeiro vem e sitia aqui o Brasil, vamos supor, né? O nosso país é pequenininho, e aí ele vai lá e rodeia a nossa cidade, tal, e ele começa a falar em português, né? O exército estrangeiro, o exército dos Estados Unidos, né? Então eles pedem o seguinte, fala com a gente em inglês, né? A gente entende inglês. Não precisa falar em português para todo mundo entender, não. Era basicamente isso que eles estavam pedindo. Né? Fale conosco em siríaco, não precisa falar em judaico, para que o povo que está sobre o muro ouça. Aí o inimigo ele diz assim, o Rabsaqué, porventura mandou-me o meu senhor só o teu senhor a dizer essas palavras, e não antes a todos os homens que estão assentados sobre os muros? Meus irmãos, o inimigo, ele fala para todo mundo entender. Ele fala para criança, para mulher, para homem, para velho, para idoso, para todo mundo idoso, para todo mundo entender, né? Seja adulto ou criança. Hoje a linguagem do inimigo de destruição, ela é uma linguagem que ela quer alcançar todo mundo. O inimigo ele faz dessa forma. E às vezes também ele quer desmotivar todo mundo. Né? Também tem essa situação dentro da nossa restauração, isso se aplica bem à nossa restauração. Quantas vezes nós vemos, né, e ouvimos as pessoas, todo mundo é descrente quanto à situação da restauração, mas nós confiamos, nós acreditamos, né? Então o inimigo ele fala assim, ele quer desmotivar todo mundo, ele quer tirar a confiança de todos os corações, ele quer que todo mundo saiba que não há esperança. A grande situação do deserto é tirar a esperança, é a desesperança. Não, vai demorar muito tempo, vai demorar muitos anos, isso aí, não vai dar, o coração da pessoa está muito endurecido. Olha, e aí vem as pessoas falar pra gente, né? Seja na igreja, seja pessoas da família, sejam amigos. Então é isso, a linguagem dele é uma linguagem universal, ele quer que todo mundo compreenda, né? Que todo mundo fique desesperançoso, né? Então é essa a situação do inimigo. No versículo 16, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Ele continua dizendo, aliás, a mim, cada um com a sua vide, a sua figueira, e beba cada um com a água da sua cisterna. O versículo 17 é interessante. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra. Terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Ele faz uma replicação aqui do texto lá de Moisés, quando Deus fala para Moisés, eu vos levarei a uma terra que manda leite e mel. Mas ele usa uma coisa interessante, ele usa uma expressão interessante que eu até ressaltei aqui no texto. No versículo 17 ele diz, eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra. Nada é que nem a nossa terra. Nada se compara àquilo que Deus nos deu por promessa, por herança. A nossa família ela é indissolúvel. O casamento é um projeto indissolúvel, insubstituível. Não existe nada como a nossa família, nada como a nossa terra, nada como a nossa casa, como a nossa família, o nosso casamento. Como eu falei e repito, Deus não é Deus de substituição. Não existe nenhum argumento bíblico para isso. Pelo contrário, Deus é Deus de família, Deus é Deus de restauração. Deus é tanto Deus de aliança que para poder se lembrar da aliança que ele fez com Noé, né, e com o homem, ele colocou um arco, que não é o arco-íris, a palavra íris vem de uma deusa mitológica grega, é o arco, né, a Bíblia isso é uma heresia, porque a Bíblia só diz que é o arco. Ele colocou um arco de lembrança da aliança que ele fez com o homem para não destruir o mundo com água. Lá na época de Noé. Então Deus é Deus de aliança. Ele é tanto Deus de aliança que quando ele se revela a
Moisés, ele diz, eu sou o Deus de teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Ele lembra de 3 alianças, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Isaque e a aliança que ele fez com Jacó. Deus não invalida aliança. Não existe outra terra, né? Até que eu venha e vos leve a uma terra como a vossa terra. Não existe uma outra terra como a nossa terra. Não existe um outro casamento, não existe uma outra família. É um projeto indissolúvel de Deus. Pode passar o papel no cartório, divorciar, pode tirar a aliança do dedo, pode falar que não ama mais. Isso não serve para nada. É indissolúvel. O amor, Paulo diz que ele acaba. Não, ele jamais acaba. O amor jamais acaba. Né? Então, assim, o projeto da família é indissolúvel. Ele é firmado na eternidade. É uma aliança firmada nos céus, com Deus. Então, assim, não existe outra terra como a nossa, irmãos. O inimigo, ele tenta nos enganar quanto a isso. No versículo 18 ele diz, não vos engane, Ezequias, dizendo, os deuses das nações, porventura, né, os deuses das nações, cada um na sua terra, livraram da mão do rei da Síria, né? De fato, né? Ele diz assim, não vos engane, Ezequiel dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Não, os deuses das nações não eram deuses, eram falsos deuses. Né? Então, às vezes, a gente olha e fala assim, tem tanto casamento sendo destruído, tanta família sendo dilacerada. São famílias do mundo, são pessoas que não estão recorrendo ao Senhor. Tem por Deus o quê? Os deuses das nações. São pessoas que não conhecem ao Senhor. O nosso Deus nos livrará. Ele diz assim, não vos enganeis aqui, dizendo, o Senhor nos livrará. Livrará sim, o Senhor nos livrará. Os deuses das nações não livram não. Realmente são deuses que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, como diz o texto em Isaías. Mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo. Ele nos livra, Ele livra. Tem um monte de casamento sendo dilacerado, destruído, não tem volta. Ok, a gente quer saber da nossa experiência com Deus. E a nossa experiência com Deus é uma experiência de restauração, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que livra. No versículo 21 diz assim, a posição. E aqui muda, a gente começa a ver a posição do povo, a posição do rei, a posição que o Senhor orienta. No versículo 21 diz assim, mas eles calaram-se e não responderam palavra, porque haviam mandado do rei, dizendo, não respondereis. Não é para responder. Não é para responder o quê? Aquilo que o inimigo ele tem proposto, né? Ele vai propor pratos, ele vai propor argumentos, ele vai propor discussão, ele vai propor isso tudo. A nossa posição é uma posição de oração. A nossa posição é uma posição defensiva, mas é uma posição que no Senhor nós alcançamos o êxito. No Senhor nós logramos a vitória. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma breve mensagem. Queria compartilhar com os irmãos, e fiquem todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus.